E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo no YouTube ou nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes em áudio. Antes da gente começar o papo de hoje, convido vocês também a conhecerem ultimatodobacon.com, o nosso site com matérias, reviews, guias e todo o conteúdo que um bom nerd gosta a respeito de séries, filmes e principalmente HQs. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou chamar o Lucas Souza, mas antes tem também aquele outro recadinho que a gente sempre deixa aqui. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá, sem mais delongas, seja bem-vindo, senhor Lucas Souza, o mais rubro-negro dos membros do Ultimato do Bacon. Como é que você tá, meu irmão? Grande Alexandre, cara, prazerzaço estar aqui contigo mais uma vez. Galera sabe que a gente aqui adora falar de quadrinho nacional e hoje a gente tem um papo para lá de especial, né, cara? Acho que a gente vai falar aí, talvez, com um dos quadrinistas brasileiros mais badalados do momento. Ele tem uma criação aí que é incrível, acho que todo mundo que curte quadrinho nacional já teve algum contato, e ele tem outras obras bacanas também que a gente vai falar aí no decorrer do nosso bate-papo. Então eu tô falando do Felipe Canho, criador da Ruiva e de todo o universo do Phil and the Cursed. Então, Felipe, seja muito bem-vindo, prazer estar batendo esse papo aqui com você de novo, cara, a casa é sua. Eu quero ser apresentado também como o mais alvinegro dos quadrinistas, já que a gente tem um rubro-negro na casa, tem um corintiano também aqui, mas muito obrigado pelos elogios, pelo badalado, e por falar aí um pouquinho já do The Phil and Cursed e da Ruiva, né? Tem muita coisa legal acontecendo, então espero que seja um bate-papo bem interessante para vocês e para quem estiver assistindo também. Bom, Felipe, seja mais uma vez super bem-vindo ao espaço. Eu vou dar as honras do Lucas começar as primeiras perguntas, porque eu conheci o universo da Ruiva graças a ele. Foi ele que leu, quando a gente conversou a primeira vez, eu estava chegando ali no universo do The Phil and the Cursed, e eu ainda não conhecia muita coisa, peguei adágio, peguei escolhas, fui lendo todas as HQs que tinham ali, mas então eu vou deixar a bola no campo dele para ele começar, porque afinal de contas ele merece essa honra. Bom, pô, Alexandre, eu queria começar fazendo um comentário, né, cara? A gente sempre fala, acho que evento, acho que tá todo mundo ansioso aí para os eventos retornarem, mas o evento, ele realmente, ele muda a nossa percepção e até faz a gente comprar produtos que a gente às vezes não compraria por uma ou outra questão. Eu lembro, Felipe, você não vai lembrar, porque com certeza na CCXP você fala com toneladas de pessoas. Mas o Breno, que também aqui é da casa do Uber, ele falou, rapaz, você tem que ir lá, conheça Phil and the Cursed, é muito bom e tal. E na época você ainda não tinha terminado a primeira HQ da Ruiva, né? Tava faltando uma, você não tinha, na verdade, terminado a primeira história. E cara, a gente, pô, às vezes por receio da história não acabar, eu te confesso que quando fala assim, tá faltando uma, eu falo, beleza, vou esperar terminar ali então, e depois eu pego tudo junto pra gente não ficar no meio do caminho e tal. Acho que é o medo de todo colecionador, né, cara, da coleção não ir pra frente. E aí eu lembro que eu parei, você tava lá, a gente bateu um papo, você foi simpático pra caramba, eu peguei não só a Ruiva, como peguei outras coisas, e foi uma experiência incrível, assim. Então, primeiro, te parabenizar pela simpatia, e já falar pra galera que anda nos eventos, cara, viu lá a mesa do Felipe, dá um pulo lá, mesmo que você já tenha a Ruiva, assim, porque é um papo legal e enriquece, mesmo que seja rapidinho ali, afinal é evento. Felipe, eu não vou deixar o universo da Ruiva pra gente falar daqui a pouco, mas eu queria começar falando de adágio, cara, porque eu acho que você trabalha temáticas que o pessoal que lê pouco quadrinho nacional acha que a gente não tem muito essa característica de trabalhar aqui. E adágio, ele é um baita de um sci-fi, né? E você fala de muita coisa interessante ali. Para quem nunca leu o Adágio, recomendo, tanto quanto eu recomendo o The Phil and the Cursed, porque é uma HQ que ela trabalha o sonho de uma forma um pouquinho diferente. Eu queria, Felipe, te ouvir um pouquinho de como é que foi essa ideia, e vou fazer uma pergunta de fã aqui, se você tem planos para revisitar aquele universo, porque a gente tem ali um mar de possibilidades, né? Assim como a gente tem no universo da Ruiva também. Cara, você falou de evento realmente faz falta, né? E a CCXP esse ano vai ser online. Eu não vou participar online porque no mesmo fim de semana vai ter a Emerald City Comic Con lá em Seattle, e eu peguei uma mesa lá, então esse ano eu vou voltar a ter evento,
O que é muito especial para a gente que é criador, porque esse contato que a gente tem com as pessoas, com quem curte o seu trabalho, bater papo, não tem, cara, não tem nada melhor, entendeu? Tipo, eu acho que uma das se não foi a coisa mais importante que a gente perdeu na pandemia, foi uma das mais importantes, esse contato mesmo, tete a tete, tão próximo um do outro. Então, assim, eu tava sedento para ter evento. Eu já queria ter participado agora da Comic Con de Nova York. Tipo, eu fiquei sofrendo de vendo os posts das pessoas e o Facebook ainda fica mostrando lembranças dos outros anos, né? Então, cara, dói demais. Então, eu tô empolgado que, se Deus quiser, esse ano tem a Emerald e eu tô esperando para sair a aprovação na mesa na Special Edition de San Diego, que eu não sei se eu fui aprovado ou não. Espero que sim, tô esperando ainda. Então, esse ano eu já vou conseguir voltar. E, cara, eu totalmente entendo esse medo de não ter a história completa, cara. Porque eu e o Fabiano, a gente, quer queira ou não, a gente levou quase 5 anos para fazer tudo da Ruiva. Porque a gente começou pequenos, completamente dependentes, sem ninguém conhecer. Então, a gente teve que ir batalhando para fazer cada edição. Então, a gente acabou lançando quase uma edição por ano só. Teve lá um período que a gente conseguiu acelerar um pouquinho e tal, que a gente lançou as edições 3 e 4. Quando a gente começou a lançar as coisas aqui fora no Kickstarter, ajudou bastante. Então eu entendo, eu tenho uma outra série que muita gente fica me pedindo, que a gente lançou o primeiro número e ficou só no primeiro número, que foi a Classified. E essa sim, com certeza eu quero voltar a fazer coisas. Sobre o Haddad, cara, eu tenho muito orgulho desse trabalho. Cara, ele saiu exatamente do jeitinho que eu queria que ele tivesse saído. A primeira pessoa com quem eu conversei foi o Brão. Eu queria muito que ele fizesse a parte dos sonhos. Então, assim, quando eu tive a ideia original, eu nem sabia o que ia ser o quadrinho. A ideia que eu tive era transmitir sonhos online, fazer lives ou postar os sonhos online. Eu só tinha isso. E dava para ter 1000 histórias ali dentro. A gente chegou a pensar em uma história de crime no ar, chegou a pensar numa coisa mais aventura. Cara, pensamos várias coisas até que eu fui achando a história dentro dessa ideia. E em nenhum momento eu cogitei outro artista que não fosse o Brão. E aí, quando chegou a parte de escalar quem iria participar da HQ e fazer a parte do futuro, né, a parte do mundo real, não dos sonhos, eu fiz questão de ir atrás de uma quadrinista exatamente para trazer essa sensibilidade feminina, o ponto de vista. Eu achava muito importante ter isso, essa janela dos olhos de uma mulher dentro dessa história, porque a protagonista é uma mulher, né? É uma jovem, de 20 e poucos anos, ou adolescente, né, no caso. E, cara, sobre ter mais histórias, claro que tem, né? Porque o Haddad é uma história, começo, meio e fim, ela fecha, mas eu acho que a premissa, a gente ainda só começou a explorar ela. A gente tem 1001 caminhos para ir nessa questão dos sonhos. E ainda mais, eu não vou dar spoiler, mas dá para você, inclusive, levar adiante um resultado direto dessa primeira HQ. Porque quem leu sabe que a Kaia, que é a personagem principal, ela muda o Haddad dali para frente. Então, sim, eu tenho vontade, mas eu não consegui ainda parar para escrever mesmo, para ter outras ideias. Não sei se a gente conseguiria juntar a mesma equipe, a Sara e o Brão. Eu estou trabalhando com o Brão de novo, então o Brão seria mais fácil a gente puxar de um título para o outro, mas a Sara, ela trabalha com animação, então são outros 500, né? O Haddad ela sempre teve paixão por quadrinhos, sempre quis trabalhar com quadrinhos, mas ela trabalha com animação. Então, outro mercado, outra pegada, outra agenda. Mas sim, eu tenho vontade de voltar para o Haddad. Como? Não sei. Quando? Também não sei. Porque hoje a Ruiva me toma muito meu tempo. Eu e a Ruiva e eu. Eu queria fazer um comentário que eu acho bacana. Eu lembrei do Haddad esses dias, né? Porque eu acho legal que você tem uma pegada ali, para quem não leu ainda, a gente curte, sei lá, Black Mirror, alguma coisa nesse estilo, tem uma pegada muito nessa linha, e eu gosto muito ali do meio para o final, que o debate ele muda, né? Ele entra em tecnologia, ele bota o pezinho no chão e traz umas questões bem relevantes para a gente. Mas eu lembrei muito esses dias do Haddad quando teve a queda do WhatsApp.
né? Eu não uso, o pessoal, eu não uso muito rede social, uso LinkedIn só. E eu tava vendo o pessoal no LinkedIn, e agora, o que você está fazendo quando o WhatsApp caiu? Eu falei, caraca, que mundo doido é esse que a gente está vivendo? E aí eu lembrei do Haddad, eu falei, cara, é uma tecnologia que se a gente ficar sem WhatsApp, Instagram, seja o que for, parece que metade da galera surta, né? Tem uma crise de identidade, falta alguma coisa e tal, e você traz um pouco dessa forma de trabalhar a rede social, dessa sensação de pertencimento que você trabalha ali na HQ, de eu vou. Pô, eu acho que não tem nada tão particular quanto um sonho, né? E você traz isso na HQ, você fala, cara, eu vou expor os meus sonhos para eu poder ganhar like, para eu poder ganhar view, para eu poder ganhar, né, outras coisas, e a gente olha e fala, caramba, como isso é atual. Então, assim, acho que é uma HQ que, se eu não estiver falando besteira, acho que eu li ela pela primeira vez em 2018, né? Que foi na CXXP, quando eu acho comprei que com foi. você. Acho que foi em 2018. Foi. Ela foi lançada na CCXP 2018. Nossa, já vai fazer a gente está em 21, cara, já mudou um monte de coisa, a gente passou por pandemia e tal, e ela parece cada vez mais atual, assim, espero que você não tenha tido uma premonição e que a gente não chegue naquele estágio ali em algum momento, mas ficou muito legal, assim, então é uma obra que eu falo sempre, e quando o pessoal fala, mas tem sci-fi nacional legal, eu falo, cara, tem, esse Adágio, o teu Adágio para mim é uma excelente referência, então te parabenizar aí, que é um grande trabalho, espero que a Ruiva te dê tempo em algum momento pra você retornar a ele, que, como você falou, tem uma tonelada de histórias. Ale, vou te passar a bola, porque vou deixar você falar da Ruiva, eu sei que quem tá ouvindo a gente aí, tá assistindo, já falou, tá, irmão, enrolou aí 10 minutos, beleza, vamos falar de From the Curse, vai, então vou deixar você só um detalhe, eu só queria completar o negócio do Haddad, porque essas conversas, me fascinam, sobre as novas normas sociais que vieram das redes, né, então, você comentou aí, por exemplo, da queda do WhatsApp, Instagram, Facebook, foi muito engraçado, porque as pessoas parece que perderam o chão, não sabiam se comunicar, né? Tipo, o meu pai me mandou um e-mail, assim, filho, como que a gente vai se falar agora? Ele foi, por e-mail, você mandou um e-mail, eu tô te respondendo aqui agora, entendeu? Mas é que a gente ainda tem essa coisa na cabeça de que o e-mail não é instantâneo, né? Tipo, só, cara, o e-mail é tão igual como um WhatsApp e um Facebook. E aí eu também tive uma outra discussão sobre essa coisa do... Poxa, já tem regras sociais sobre, me botaram naquele grupo e eu não posso sair. Eu quero sair, mas não posso. Tenho obrigação social de ficar no grupo. Ou aquela coisa assim, eu reparei que o fulano curte todos os seus posts. Você não curte todos os posts dele. O que está acontecendo aí? Vocês estão bem? Vocês estão brigando? Tipo, cara, como assim? Entendeu? Tipo, então é engraçado. Esse é o tipo de coisa que eu adoraria trazer para dentro, tipo, de uma conversa. Eu já trouxe isso um pouquinho no Haddad, mas eu acho que tem muito mais. Tem 1000 portas para serem exploradas, porque realmente as redes sociais mudaram o jeito que as pessoas se relacionam. E a pandemia veio para acelerar esse processo em 10 anos, em 2. Né? Então, e eu acho engraçado ter essas conversas com os meus pais, por exemplo, que já estão quase com 70 anos de idade. Né, e tem essas regras estão aprendendo ainda, assim como todos nós, as regras de convívio social nas redes. Então, cara, tem bastante coisa ainda para explorar no Haddad, sim, e eu acho que você tem razão, é cada vez menos ficção científica, porque tá ficando cada vez mais próximo. E uma das coisas que eu fiz questão de fazer quando estava escrevendo o Haddad foi estudar tendências bem próximas da gente e só imaginar elas alguns anos adiante, né? Então, uma das coisas mais legais que eu pesquisei foi um projeto do Elon Musk chamado BFR. Ele se propõe a encurtar as distâncias de qualquer 2 pontos no globo, então Nova York a Tóquio, em voos de até 1 hora de duração. E a ideia é que você embarca num foguete e você vai até acho que a estratosfera, você não chega para o espaço, você dá a volta no mundo, né? E aí isso tem na Haddad de uma forma bem sutil, quando o pai da Caia vai ter uma reunião em Singapura e ele volta no final do dia. Né? E é uma cidade, em teoria, do hemisfério, né, do Ocidente. E inclusive a sigla BFR, eu lembro quando eu vi isso aí, eu falei, nossa, BFR, eu imagino o que significa. Será? Aí eu pensei comigo, seria engraçado se fosse Big Fucking Rocket. E
O Musk, no jeito zoeiro dele, chamou esse projeto importantíssimo de Big Fucking Rocket. Achei o máximo. Mas, enfim, podemos passar para o Velho Oeste agora. Ô, Felipe, tem um ponto que você comentou aí, que quando você estava falando das regras sociais, né? Eu passo de vez em quando, comentei, eu detesto rede social pessoalmente falando, e aí o pessoal às vezes pergunta, cara, me passa teu Instagram depois. Eu falei, não, mas eu não tenho. Não, mas cara, olha só, não, passa só para mim, eu não vou, não, irmão, você não tá entendendo, eu não tenho, eu não uso. Ah, tá, não quer passar, né? E tem gente que fica chateada, você fala assim, não, cara, eu não tenho, entra lá no da editora, ou dependendo de onde for, tem da outra empresa lá, olha lá, mas eu, pessoalmente, eu não tenho, e a pessoa fica chateada. É o que você falou, é a regra do convívio, né? Então, tem gente que se expõe demais, e tem gente que o pessoal fala, não, ele é muito fechado, só dá para os amigos, então se ele não me deu, eu não sou amigo dele. O não ter, ele é visto de uma forma esquisita, né? Parece que a pessoa tá fora. Então, sei lá, tem o ermitão, é o ermitão, vai ficar no alto. É tipo isso. Eu lembrei muito daquela. Me fugiu a sigla agora, mas o pessoal fala que é aquela síndrome de quem tem medo de ser deixado de fora, né? E o pessoal FOMO, falando. Fear of Missing Out. FOMO. Isso. Aí o pessoal falando, não, cara, você tá vendo aí o WhatsApp, ainda não voltou, já tem 2 horas. Não, cara, eu não tô vendo, porque a hora que voltar, pelo visto, alguém vai me avisar, porque toda hora alguém tá falando, então eu não tô olhando. Não, mas aí, pô, tu não vai fazer os comentários e os memes da volta. Eu falei, putz, cara, é muito engraçado. É o que você falou, mudou, cara. Espero realmente que você volte na HQ, porque só de te ouvir falar, já dá para perceber que tem aí uma penca de ideias legais para bater. Ale, bola contigo, cara. Então, mas eu vou decepcionar a galera, cara, porque eu quero falar de escolhas, mano. Eu, de verdade, curti demais. Eu quero falar rapidinho da história do Lobo Cinzento, né, e do João Humberto, cara. Achei muito bacana. Primeiro, cara, porque tem uma referência óbvia e uma homenagem óbvia, né, aos super-heróis, mas ao contrário do que a gente sempre busca e fala, o Superman foi o número 1, a referência óbvia ali é o Batman, né, e especialmente a abertura do Batman da TV, né. Então, eu queria perguntar para você, Felipe, porque, primeiro de tudo, assim, é super poética, eu achei lindíssima a mensagem que ela tem no final, ainda mais no traço do Gustavo Borges, que é um traço mais fofinho e tudo mais. Cara, qual foi a tua inspiração, a necessidade de fazer essa, porque me parece um agradecimento à cultura dos quadrinhos do super-herói ou aos super-heróis de uma forma geral, cara? Cara, eu vou te falar, de novo, as ideias sempre surgem de algo muito, muito pessoal para mim, é muito humano. Eu acho que é o melhor jeito de você começar algum projeto é você ter alguma coisa para falar. No caso, eu tenho essa coisa muito do sonho, de acreditar nos sonhos, do querer. Se você quer alguma coisa, você batalha por aquilo, você consegue. Eu tenho até alguns amigos que me tiram sarro que eu sou o cara que vive falando basta querer. Então as pessoas falam as coisas mais impossíveis. Eu quero passar 6 meses no Japão. Basta querer, cara. Tipo, você quer, você vai atrás. E aí eu tenho amigos que tiram sarro, já virou até, eu virei figurinha até no WhatsApp, tipo, minha carinha lá e um basta querer embaixo. Então o Escolhas veio disso, do basta querer, de não desista dos seus sonhos, porque é algo para mim muito pessoal, essa coisa, tipo, todo mundo começa suas vidas com sonhos aparentemente impossíveis. O querer ser um astronauta, querer ser presidente, querer ser um ator famoso, o que for, né? Hoje, a da moda hoje é ser youtuber, eu quero ser youtuber, né? E a maior parte de nós, a gente vai abrindo mão desses sonhos porque a realidade começa a ocupar o espaço que os sonhos ocupavam antes. A gente vai deixando de ser criança, vai assumindo responsabilidades, tem conta para pagar, faculdade, não sei o que e tal, e a gente vai deixando um pouquinho isso de lado. Então, o Escolhas foi exatamente para isso, foi para servir mesmo de inspiração, de não desista dos seus sonhos, trabalhe em prol, em direção a eles, né? Não abra mão deles para fazer outra coisa. Pelo menos isso era o que eu queria falar. E a questão de ser uma ode aos super-heróis, eu sempre acho muito complicado fazer quadrinho de super-herói hoje em dia. Né? Toda vez que eu vejo algum projeto de super-herói, e aí não é só em relação aos nacionais, ou eu estou falando geral, tá? Eu acho que o único super-herói
de sucesso criado nos últimos 30 anos foi o Spawn, porque ele foi algo completamente diferente. Por que acontece? Quando você faz um quadrinho de super-herói, você está competindo, você está indo batendo de frente com Marvel e DC, e eles têm quase 100 anos de história. Né? Então, assim, tudo que tinha para ser falado, não falado, mostrado, tudo que tinha para ser mostrado de super-heróis, a Marvel e a DC já fez de uma forma ou outra. Tem muita coisa que merece ser falada de outra maneira. Né? Essa semana eu vi um post super bacana que, assim, crise de escritor, roteirista, aquela coisa assim, puxa, mas eu queria dizer isso e já foi dito. Sim, já foi dito, mas não por você. Então a gente tem a coisa muito pessoal a ser falada. Eu só acho que o quadrinho de super-herói precisa ter alguma coisa a ser falada. Então eu acho que o Escolhas, ele casa muito bem com isso, exatamente que ele não é um quadrinho de super-herói. Eu não quero mostrar a criação de um herói e de um vilão e ver o que acontece. Não, é a história de um cara que não abre mão dos sonhos dele. Então me pareceu natural eu homenagear a Era de Ouro dos super-heróis, entendeu? Então eu não estou fazendo um quadrinho de super-heróis, eu estou homenageando, né? E a questão do Batman e Super-Homem, cara, eu sou Batman, eu tenho uma gatinha preta, o nome dela é Gotham, e o desenho animado, assim como muitos da nossa geração do Batman, no começo dos anos 90, era o que me inspirava também, não a ser o Batman, mas a querer ser alguém dentro deste universo e ser uma boa pessoa e blá blá blá. Então a homenagem veio daí também, de porque o Batman e não o Super-Homem e a série animada, né? Então foi algo bem, bem pensado mesmo que a gente fez, eu, o Gustavo e a Cris. Bacana demais. Então agora sim, e especialmente fazendo um gancho, porque o pai do João Humberto na HQ diz que queria ser escritor de livros, assim como o autor de The Few and Cursed. Então ele fala isso na HQ. Então agora sim, vamos falar de The Few and Cursed, que tá aí com campanha nova, né? Ambição Sem Volta. O roteiro é totalmente do Carlos Stephan, tem argumento seu. Fala um pouco desse novo projeto pra gente, Felipe. Claro. Cara, eu tô bem feliz com esse projeto, porque eu sempre tive a ideia. Primeiro que uma das realizações que vieram, né, no meio dessa pandemia, até um pouquinho antes, era que eu não tenho tempo de escrever tudo. E a gente tem grandes planos para o universo do Few and Cursed, até por isso que existe as crônicas, né? Então, eu lancei as crônicas de The Few and Cursed, acho que foi 2016 para 2017, talvez 2017, e ela foi pensada exatamente para expandir esse mundo, esse universo, além da Ruiva, né? Então, eu criei vários personagens ali, plantei várias sementinhas de diversas histórias que eu queria regar e ver onde que elas iam. E uma delas era a do Bartolomeu, a do Capitão Bartolomeu, que é um pirata que ele acha a fonte da vida e se torna imortal, porque o sonho dele, a vontade dele é navegar os 7 mares pela eternidade. E numa ironia da vida, o mundo seca. E aí ele vira um capitão pirata sem mar, sem oceano, sem liberdade. Ele não tem, né? E ele vai vivendo e vendo as pessoas em volta dele morrerem, ele há uma penada nesse universo, nesse mundo da Ruiva. E eu sempre quis fazer alguma coisa com esse personagem, porque eu tenho planos para ele no futuro da franquia. Mas eu queria ter uma HQ só para ele, para contar a história dele primeiro. E aí foi aí que eu percebi, falei, cara, eu não vou conseguir escrever isso. Eu sempre fui muito fã do Carlos e do Pedro, muito antes do Gatilho. O Pedro mesmo, eu já trabalhei com ele algumas vezes. Ele inclusive participou do Crônicas lá atrás, ele fez uma das histórias. E o Carlos, cara, eu sempre fui fã dele da época do Johnny Zink, entendeu? Tipo, coisa de 2015, né? Então, quando eles lançaram o Gatilho, fiquei maluco, cara. Eu amei. Primeiro que eu amei a trilogia inteira do Gatilho. O Carlos, eu já era fã dele, ele já tinha se mostrado um excelente roteirista, e com Gatilho, pra mim, ele subiu o nível, ele tava, assim, tinindo, tava no ápice. E então foi um útil agradável. Eu tinha essa ideia de quem é o Bartolomeu, quem é esse personagem, né? Então era um capitão pirata que acha a fonte da vida para se tornar imortal e o mundo seca. Eu tinha isso.
Com isso, eu cheguei no Carlos e no Pedro e falei, gente, eu quero trazer vocês para o Film Cursed. Eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa juntos bem legal. E eu só passei esse conceito para o Carlos. E ele começou a correr com a história. E aí, foi o processo da gente desenvolver essa história juntos foi fantástico, porque ele ia lá, toda semana a gente tem uma call, nós três, encabeçada pelo Carlos. O Carlos coloca as ideias dele, o que ele pensou para a história até ali e tal. E aí eu só dizia para ele, isso aqui tá muito legal, isso aqui eu acho que dava para ser mudado assim e tal. Só que o melhor de tudo era apontar coisas que precisavam ser mudadas e não ter que me preocupar como que isso ia ser mudado. Eu chegava pro Carlos e falava, esse problema é teu, se vira. Semana que vem a gente conversa. E ele voltava toda semana com cada vez ideias mais legais. Então, assim, ele assina o roteiro. O meu papel aqui mesmo foi de produtor e editor da série. E, cara, é um trabalho que tá me dando muito orgulho, porque, primeiro, pela velocidade que o Pedro trabalha. Porque o cara é uma máquina, não dá para entender como ele é tão rápido. Pela primeira vez na minha vida, eu tô com um quadrinho onde o ilustrador tá na frente do colorista e o colorista correndo atrás. Porque normalmente é o contrário. E eu e o Carlos, a gente, de tanto conversar, e a gente conversou do que é o mundo do Film Curse, quais são as regras desse mundo, qual que é a mitologia, blá, blá. E a história do Ambição Sem Volta, que era só para ser a história de origem do Bartolomeu, acabou virando um negócio muito maior. Maior, mas assim, muito maior mesmo. A gente ainda tem a história fechadinha dele, começo, meio e fim, mas a gente plantou coisas ali que eu e o Carlos vamos querer brincar com elas mais para frente num próximo trabalho juntos, porque foi uma colaboração muito legal, um bate-papo muito bacana, um toma lá da cá, a gente se deu super bem, a gente ficou mais amigo ainda, e eu gostei muito de trabalhar com o Carlos nessa questão de colaborar no roteiro, porque é um cara que não tem medo de ter boas ideias e ideias fora da casinha, entendeu? Tipo, aliás, virava e mexia algumas coisas que eu trazia para ele trazia para mim, a gente apontava um para o outro, putz, mas eu vi isso no filme tal, no quadrinho tal, vamos mudar. A gente pegava e mudava, entendeu? Para sair algo realmente bem fresco e original. Então, esse é o Ambição Sem Volta, e de novo, foi o que eu falei, a gente está explorando a história de um personagem que ele é contemporâneo da Ruiva, ele e a Ruiva vão se encontrar. Como vai ser esse encontro, quais vão ser as regras, assim, isso tá só aqui na minha cabeça, não vou abrir aqui, mas por isso que eu coloquei no vídeo até do Catarse que o Ambição Sem Volta é o nosso primeiro Vingador, né, que é a história do Capitão América. No final do Capitão América ele é congelado e ele aparece nos Vingadores, né, então o Bartolomeu é a mesma coisa, só que ele não fica congelado, ele sofreu 200 anos sozinho tentando se matar, até ele chegar onde a Ruiva existe hoje. Então esse é o Ambição. Cara, eu fico empolgadíssimo para ver, inclusive porque uma das perguntas que eu ia te fazer era a respeito do Crônicas, era saber se de todas aquelas histórias ali a gente veria algum desenvolvimento de algumas delas, né? Um deles, inclusive, eu esqueci o nome do outro caçador de maldições. O Alistair Fairweather. Exato, o Fairweather. Ele volta no Nação Sombria. Então eu ia te perguntar justamente isso, se vai ter mais desenvolvimento de outras histórias do Crônicas, se futuramente esse universo vai seguir expandindo, porque já estamos com board game, já tem, né, 3 publicações vindo a 4ª por aí, então... Cara, tem muita coisa. A gente está com as nossas mãozinhas em várias tortas, em vários bolos. Bom, a primeira coisa que a gente já deu só uma palhinha, eu não vou entrar muito em detalhes, a gente vai mostrar isso no Halloween, perto do Halloween, dia 26 de outubro, a gente vai lançar aqui no Kickstarter, aqui nos Estados Unidos, a campanha da Film Curse número 7, que é uma nova temporada, então vai ser a primeira de uma nova história da Ruiva, né? Agora que a gente fechou o arco dos Corvos, vai começar um arco novo. E aí o que a gente acabou fazendo enquanto eu estive aí no Brasil, a gente fez uma sessão de fotos, isso já foi mostrado, entre outras coisas, com a Carol Costa como a Ruiva.
Então aí já é uma coisa assim, a Ruiva, de um jeito ou de outro, está saindo do quadrinho, né? Está saindo do papel. E aí, dia 26 de outubro, a gente vai mostrar mais em detalhes o que a gente fez com a Carol. E além disso, a gente tem o jogo, que a gente vai sim fazer mais coisa para o jogo, expansão, ou talvez até um segundo board game, vai ter RPG também. Para o ano que vem vai ter um audiobook em inglês, uma telenovela mesmo, com um elenco de vozes, aquela coisa que fizeram com o Sandman agora também, né? O elenco de vozes, efeitos, música, não sei o que e tal. Tem música original, então a gente vai ter... a gente vai lançar 2 álbuns, um de música inspirada pelo universo de Film Cursed e outro que vai ser uma trilha sonora que vai começar a acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui. Então, os vídeos do Kickstarter, se você tem o board game em casa e você quiser jogar o board game, dá o play na trilha sonora e já cria aquele climão. Então, e aí outras coisinhas ao longo do caminho, mas a gente realmente está expandindo e indo muito além dos quadrinhos. E começa tudo agora a partir do dia 26 de outubro. Eu estou bem empolgado, porque eu acho que as pessoas não fazem ideia do que esperar, do que vai vir aí na frente do The Film Curse. E, de novo, o Nação Sombria, ele é uma história que tem começo, meio e fim, mas a gente precisa contar mais desse lado do universo, né? Desses personagens do Nação Sombria. A mesma coisa do Bartolomeu, a mesma coisa da Ruiva. Eu tenho muita vontade, por exemplo, de dar um quadrinho só para o Alistair. Tem muito... E, de novo, se você pegar o Crônicas, lá já tem plantinhas, entendeu? Agora é aguardar elas para elas começarem a dar fruto. Então, se vocês querem especular o que vai sair daqui para frente, abre o Crônicas que dá para ter uma boa ideia do que a gente pretende fazer dali para frente, entendeu? O sidekick da Ruiva lá, do Olho de Horus, vai aparecer no capítulo 7 já, ou ele fica por um descanteio por um tempo, Felipe? Não, ele não vai aparecer, já vou... o sidekick da Ruiva continua sendo a Hazel, né, que é a adolescente que termina a história, a edição 6 dos Corvos. Então ela, aliás, eu estou amando explorar esse relacionamento das duas, né, de uma jovem adolescente e da Ruiva, que é uma pessoa solitária que não quer, nunca quis ter um apêndice ali do lado seguindo ela. O gordinho lá do Olho de Horus, eu falei, cara, agora ele tá ali, não consegue tirar aquela parada, ele vai grudar na Ruiva dali pra frente, então eu tava achando que ele ia já aparecer, não. Ainda não, mas planos e mais planos. Pô, sensacional. Eu ia fazer um comentário, isso que você falou da trilha sonora, Felipe, eu acho que incrível, né? Eu sempre comento aqui no canal que tem uma HQ que eu sou fanático, que é a do Dom Rosa, a saga do Tio Patinhas, né? E, cara, a minha leitura mudou quando eu ouvi, junto da leitura, o CD do Thomas Holopainen, né? Ele fez um CD de música instrumental com uma música para cada episódio da saga e assim, putz, é incrível, muda muito a experiência. Estou ansioso aqui para ver o que vocês estão preparando musicalmente para a gente poder pegar. Eu ia te fazer uma pergunta, Felipe, com relação aos fãs da saga. Não sei o Alexandre, né, mas eu pelo menos fiquei muito apegado à Ruiva, a figura dela ali e tal. Ela é uma tremenda protagonista e leva muito bem as histórias. O pessoal te cobra muito o retorno dela, ou o pessoal é mais relaxado de, não, beleza, explora essas histórias aí, ela volta quando tiver que voltar e tá tranquilo? Porque eu te confesso que cada projeto que você lança, eu fico naquela, opa, será que a Ruiva tá voltando agora? Opa, será que vai ter de novo? Opa, calma aí. Então, como é que é essa relação aí, cara, das pessoas com a personagem a Ruiva? Olha, uma coisa é fato, o Film Cursed é a Ruiva. Ela é a estrela, ela é o nosso Tony Stark, não adianta. Quando ela está encabeçando um projeto, as campanhas são diferentes, a atenção voltada para o projeto é diferente. Então, assim, eu não me sinto cobrado, porque a gente tem um fluxo bem regular de coisas do Film Curse, né? Então... eu estava até fazendo as contas ontem, eu estava pensando nisso, que a Ruiva não tem um quadrinho novo dela desde 2019, vai fazer 2 anos
Mas, ao mesmo tempo, nesse meio do caminho, a gente lançou o artbook do jogo, a gente lançou um artbook só dela, no começo do ano passado, que eu não consegui levar para o Catarse ainda, mas pretendo. Teve o jogo, e aí teve, né, as outras histórias, o Ambição, Nação Sombria, então eu acho que as pessoas não ficaram tão sedento, e quer queira ou não, ela acaba aparecendo de uma forma ou outra toda vez que a gente faz um desses projetos, né? Então, seja com uma pin-up, um pôster, um card, ela está sempre presente, independente. Ela não está encabeçando a história dela, mas, sendo bem sincero, eu não sinto uma pressão muito grande para trazer ela de volta. Mas, assim, eu como você, Lucas, eu fico morrendo de vontade de contar mais histórias com ela, né? Então, uma das coisas mais legais foi que, sim, as edições 7 a 12 já estão planejadas, a 7 eu já terminei o roteiro, o Fabiano já está desenhando, tanto que a gente vai entrar no Kickstarter agora dia 26 de outubro, a gente deve ir para o Catarse logo no começo do ano, de 2022, e eu acho que tanto eu quanto o Fabiano, a gente amadureceu muito, né, com esse aprendizado, porque a gente fomos aprendendo a fazer as coisas, tanto eu na parte de roteiro, de escrever, quanto ele na parte de arte, quanto na parte também de desenvolver o que a gente está querendo contar com esse universo, né? Então, a gente está mega empolgado de ter essa volta. Eu fico curioso também de ver como é que vai ser a volta da Ruiva. E mesmo que fazendo 2 anos que ela não dá as caras numa aventura nova, eu acho que o encadernado, o trade, foi muito importante. Mais aqui até do que no Brasil, porque a campanha no Kickstarter teve quase 3 mil apoiadores, entendeu? Tipo, foi mais que o dobro um pouquinho menos que o dobro da maior campanha que eu já tinha tido até então. Então, assim, a galera abraçou a Ruiva de um jeito, quando estava a história inteira fechada, porque foi o que você falou no começo lá da conversa, né, Lucas? O cara quer ler tudo, ele quer ler começo ao fim. Então, só o fato da gente ter reunido as 6 primeiras edições, que é a história completa dos Corvos, no encadernado, o leitor americano surtou. Eles compraram que nem água, assim, estavam desesperados. Então, agora eu quero ver qual vai ser o impacto disso, dessa toda a nova geração de leitores que teve esse primeiro contato com a Ruiva, com o Phil Curse, através do encadernado. A gente vai lançar uma edição nova agora, uma nova história. Será que eles vão esperar o encadernado de novo? Será que já querem se empolgar no tanto que já vão sair comprando a edição 7? Então, eu estou mega curioso, estou para chegar dia 26 aí para ver como é que vai ser esse primeiro dia de campanha no Kickstarter. Ô Felipe, eu acho que é bacana o fato da gente ver, né, falando como leitor, o fato da gente ver o universo se desenvolvendo dá aquela segurança, né? Depois você fala assim, não, pô, beleza, eu já vi que o Felipe tá numa batida que a coisa não vai parar do nada, então, beleza, eu me sinto mais confortável de comprar. Tipo você comprar uma mensal do Superman, você fala, não, mensal do Superman eu vou comprar porque eu sei que a Panini não vai largar a mensal do Superman do nada, pô, não faz muito sentido, né? Então, e eu sei também que a DC Comics não vai parar a história do nada, então eu posso ir com alguma tranquilidade. Eu ia te fazer uma pergunta, cara, pra galera que tá ouvindo a gente já falou, né, tem vários títulos já desse universo aí em catálogo, e às vezes o pessoal pergunta pra gente, fala, pô, se eu me deparei, sei lá, numa loja, na Amazon, numa comic shop, com um título específico lá, fechado, sei lá, me deparei com Crônicas, na tua visão de autor, dá para começar por ele com tranquilidade? É melhor você correr atrás da história da Ruiva primeiro? Para quem vai ter esse primeiro contato aí, você acha que dá para ir assim ou é melhor organizar o negócio para não se perder? Olha, eu acho assim, o título que é mais fácil de alguém tropeçar, né, cair na internet e achar é o dos Corvos, porque é o primeiro título do Phil Curse que tem distribuição nacional, né, através da AVEC. A gente está na Amazon, está no Submarino, vai chegar em livrarias, as poucas que ainda resistem aí, né, no mercado. Então eu acho que é o ideal, porque a gente começou com a saga dos Corvos. Agora, entre o Encadernado dos Corvos, o Nação Sombria e o Ambição Sem Volta, tanto faz por onde você começa. Tá? São 3 títulos independentes um do outro. Eventualmente a gente vai... O legal é isso, eu estou me sentindo brincando de Marvel, né? Porque eu estabeleci que tudo se passa no mesmo universo, então eles podem se encontrar a qualquer hora que eu, como criador, quiser colocar eles juntos ali. Mas essas 3 HQs especificamente são independentes uma da outra.
O Crônicas, dá para começar por ele? Dá, mas essa história, a única história da Ruiva que tem dentro do Crônicas, essa sim certamente se passa depois dos Corvos, né? As outras 6 histórias aí também são completamente independentes da Ruiva e dos Corvos de Manaulana. Então daria para você começar por qualquer lugar. Agora, quem quer, eu sempre falo, a ordem certa, ou a melhor ordem, seria o jeito que a gente veio publicando elas, né? Então é Corvos, Crônicas, Nação Sombria e Ambição Sem Volta, que é a última, né? Que só vai sair agora no final do ano, começo de 2022. Mas eu acho que quem está começando agora pode sim começar a ler por qualquer lugar, que não vai se perder, não vai deixar de entender nada. Eu acho que isso foi uma das coisas que, quando eu estava escrevendo cada uma das revistas, eu levei muito em consideração, né? Porque eu sei que eu estou fazendo de maneira independente, então não tem uma... Né, é difícil para a pessoa, inclusive, achar o material, né? Então eu tomei esse cuidado para o cara, onde ele achar, entra, vem com a gente que você vai se divertir, entendeu? Bom demais, cara. Eu quero aproveitar essa pergunta que o Lucas fez e perguntar da história da Ruiva que estava no primeiro volume do 321 Fast Comics. Uhum. Porque no encadernado agora, o trade, vieram 2 histórias ali que são inéditas. Então, elas têm relação com a história, alguma delas é republicação da primeira história da Ruiva? Não. Elas são completamente inéditas. Em especial, aliás, todas as 3 histórias, só para dar um contexto aí para o pessoal que está ouvindo, são histórias bem curtinhas mesmo, elas têm 3 páginas cada uma. A ideia foi brincar com esse conceito de 3 páginas, 2 personagens e um final surpreendente. E são, cara, tipo aquelas tirinhas de 3 quadros no final da Turma da Mônica. É a mesma coisa. Você não espera que elas influenciem as outras publicações que a gente está, né, produzindo. Então, são histórias contidas mesmo nesse formato mesmo, né? 3 páginas, começo, meio e fim. O que aconteceu lá ficou ali nas 3, né? E são 3 histórias diferentes, não é nenhuma republicação. A história do 321 foi a história que começou tudo, porque eu e o Fabiano criamos a Ruiva ali, né? E foi um processo bem parceiro mesmo. E, de novo, é uma história ali. A gente só apresenta essa personagem misteriosa e ponto. E as 2 histórias adicionadas como extras no encadernado foi também uma graça que fez parte das metas estendidas, né, do Kickstarter e do Catarse. Então, assim, cara, leia e aproveite elas pelo que elas são. Curtas, começa ali e acaba ali, entendeu? Não espere que elas influenciem nada no futuro. Porque o volume 1 tá esgotado do 321 Fast Comics. Tá. Existe alguma chance de ser republicado? Nenhuma chance? Cara, eu lancei o 321-2 em 2015, tá? Eu tô para lançar o 3 desde então, faz 6 anos. Aí a ideia era reimprimir o 1 junto com o 3, mas o 3 nunca saiu, então... Hoje, o 1 só Mercado Livre mesmo. Mas tem digital, acho que o Super nem no Mercado Livre, esse é o problema. Sim, eu procuro desde a outra vez que a gente conversou, fica na minha listinha, eu entro semanalmente para ver se alguém está se desfazendo. E ninguém se desfaz do volume 1. Pior que eu nem tenho também em casa, cara. Eu tenho 2 exemplares só. Um na capa regular e outro com a capa variante, acabou. Não tem mais nada também. Eu tenho só os 2 na minha coleção. Então, por isso que a gente fica fazendo campanha para que algum dia seja republicado, reimpresso. Mas sabe que o 321... Eu odeio a ideia de que uma série chamada 321 só teve 2 volumes. Eu acho que tem que ter um terceiro, até para guardar na estante 321. Cara, é falta de tempo mesmo. Tipo, não dá, é só um. Por isso que eu falei, a experiência com o Carlos e com o Pedro foi maravilhosa, foi tão positiva que eu enxerguei um caminho aí de fazer isso mais vezes. Eu quero cada vez mais trazer colaboradores exatamente para liberar tempo para eu sentar e escrever, né? A mesma coisa o envio dos pacotes, das recompensas de Catarse Kickstarter. Cara, eu perco um tempo absurdo, porque eu faço isso pessoalmente. Eu vou lá, faço todo o desenrolar, recebo a carga, carrego as caixas, abro as caixas, assino as revistas, monto pacote por pacote.
O Fabiano está comigo nesse corre. Então, assim, é o tipo de coisa que toma muito tempo da gente. Aqui nos Estados Unidos, com o Kickstarter, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma empresa que vai assumir essa parte. Então, já, cara, já é um tempo maravilhoso que eu vou poder ter para fazer outras coisas, né? Então, espero que liberando mais espaço na agenda eu consiga fazer um Haddad 2, um 3213, tocar mais revistas do universo de Film Curse, porque, cara, chegou num ponto que eu tenho histórias do Film Curse para os próximos 5, 6 anos, cara. E eu não vou conseguir fazer tudo sozinho, entendeu? Então, espero mesmo de começar a trazer mais pessoas e criadores aqui para dentro do nosso playground. Pô, legal demais. O Felipe, a gente sempre fala, né? A gente tem a gente tem um mercado de quadrinho nacional aí vasto, e eu sempre comento com o Alexandre, eu falo, cara, às vezes faltam uns títulos como o teu, que eu falo assim, cara, ele é nacional, mas ele tem aquela cara de mainstream para quem está entrando no mercado. Então você fala, pô, eu posso recomendar ele para um leitor de Marvel e DC, que ele vai tranquilo. É um título que ele tem apesar de não ser super-herói, né? Mas ele é um título que ele tem umas características bacanas que você fala, cara, vai ler, tem uma pegada similar e é um baita de um trabalho, principalmente com o universo expandido, né? Quem coleciona Marvel e DC tá mais do que acostumado aí a sambar por um monte de título. Você citou o Spawn entrou nessa agora, né? A gente vai ter aí tá tendo já um monte de outras edições, de outros Inclusive tem o Gunslinger, tem o Spawn do Velho Oeste. Isso aí. Eu fiquei feliz que é bem diferente do que a gente está fazendo com a Ruiva, porque, cara, o que eu vi já de personagens muito parecidas com a Ruiva, pipocando vira e mexe, é impressionante. Então, o Spawn, pelo menos, eu gostei que é diferente. E, cara, é legal você trazer esse negócio da Marvel e DC, porque tem uma história muito boa, né, cara? Quando saiu os indicados ao HQ Mix esse ano, eu fui na lista lá, eu vi todas as categorias de dependente, vi que eu não estava em nenhuma, nem o Fabiano, nem o Film Curse, eu falei, legal. Postei no Facebook, parabéns a todos os indicados, o que e tal. Aí, cara, uma conta no Twitter me deu parabéns também. Aí eu, parabéns, tipo, Aí eu fui olhar e, cara, o Film Curse foi indicado na categoria melhor minissérie. Tipo, normal, não é melhor minissérie independente, entendeu? E cara, tipo assim, tá o Batman, umas 2, 3 séries de mangá, que eu admito que eu não leio, tem mais outra série gigante, e o Film Curse. Então, assim, tipo, eu tô completamente fora da minha alçada ali. Mas eu achei o máximo, porque eu achei legal da bancada, né, que fez, né, que indicou, colocar o Film Curse. Não, eu acho que essa série aí não é independente, tem que bater de frente com o Batman mesmo. Tipo, legal, obrigado. Eu acho que eu não tenho a menor chance de levar o HQ Mix, mas só de estar ali nessa... Então foi uma história muito engraçada, foi exatamente isso que aconteceu, cara. Eu realmente não achei que eu tinha sido indicado ao HQ Mix esse ano, até alguém me deu os parabéns. Mas como assim? Eu até assustei. Não, legal demais. Não, porque, o Felipe, isso é um ponto que a gente comenta muito sempre aqui, né? Cara, é difícil. Quando você vai indicar quadrinho nacional, de uma maneira geral, você tem que perguntar um monte de coisa pra pessoa. Tá, mas o que você gosta? Mas o que você já lê? Mas o que você não lê? Mas qual é o teu hábito com quadrinho? Qual não é? E tal. Eu tava comentando com o Alexandre aqui outro dia, né? Agora, por conta da editora, minha esposa tem começado a ler quadrinho. Minha esposa nunca leu quadrinho, adora livro e tal, mas agora eu dou aquela... Não, lê, pô, vai. A gente tá fazendo aqui, tu tem que ler, e etc e tal, né? Dou uma perturbada nela. E tem algumas artes mais estilizadas que ela se dá uma perdida. Falou, não, mas como assim? O cara não tem um braço? Isso falou, não, cara, ele tem. Mas olha aqui, a arte é assim, essa... é fora do Superman, é fora do Batman, é fora do que a gente tá acostumado a ver, é isso, né? É uma mídia como qualquer outra que quando você vai se aprofundando, você vai pegando especificidades. E o teu quadrinho, eu falo, cara, eu não conheço hoje no mercado nenhum quadrinho que seja tão bom para transição quanto o teu. Se eu falar, pô, o moleque ali só lê Superman e Batman, eu falo, cara, pega a Ruiva, você vai ver ali, tem alguns momentos que tem uma história um pouco mais densa. Batman varia bastante, né? Mas vamos falar do Superman, então. Tem uma história um pouco mais densa, com umas nuances um pouco mais profundas ali, mas nada que eu, por exemplo, não desse para uma criança de 12 anos, até tendo em vista do que a galera está consumindo, né? Então é bem factível. E você fala, cara, e tem uma arte que é agradável, tem umas cores que são bacanas, tem um estilo que fascina, né? Esse, então, quando você coloca dos piratas, eu lembro muito do... Vai me fugir o nome dele, mas do protagonista do segundo filme do Piratas do Caribe, que é o capitão com os tentáculos e tal, acho que é o David Jones. David Jones.
bem menos. Então, tem aquele que você fala assim, cara, é um negócio que fascina, são temáticas que, por mais que a gente saiba que as HQs de faroeste não são as mais vendidas do mundo, que as HQs de pirata também não são as mais vendidas do mundo, você fala, cara, são temas fascinantes e com uma linguagem muito legal, né? Eu não sei se você fez isso propositalmente, mas é uma HQ que, se você me perguntar, falar assim, cara, e aí, pra quem é? Cara, pra todo mundo. Você pode dar pra qualquer um que curte HQ de aventura, com pitadas de terror, ou de magia, ou de mistério, cara, que a pessoa vai curtir. Então, eu acho muito legal a gente ter esse tipo de trabalho nacional. Eu falo sempre com a Ale, eu acho que às vezes falta a gente ter os trabalhos que têm profundidade. O ser um trabalho que é para todo mundo não tem nada a ver com profundidade, as pessoas às vezes confundem isso, mas é um trabalho que eu falo, cara, se eu tiver que indicar para alguém quadrinho nacional, é o Fear and the Cursed, sem nem pensar duas vezes, porque é um quadrinho para todo mundo. Então, eu acho que você fez um golaço aí, né? Diferente já, por exemplo, eu não daria para o meu enteado de 12 anos o Adágio, talvez porque a crítica seja muito perto da realidade dele. Tipo assim, cara, você vive muito disso aí, então, sei lá, é aquela piada que você vai rir quando você estiver mais velho. Você vai rir disso, mas talvez não agora. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que vem muito... É aquela máxima, a gente escuta muito isso, né? Eu acho que primeiro você escreve para si, né? Eu acho que o primeiro público é você mesmo. Então, eu acho que o Fear and Cursed nasceu disso, porque o que aconteceu? Quando eu e o Fabiano fomos conversar de fazer o 3-2-1 lá atrás, eu perguntei para o Fabiano o que ele queria de fazer de gênero, e ele falou western, ele falou Velho Oeste, e, cara, eu nunca fui, assim, fã de Velho Oeste, eu nunca tinha lido o quadrinho de Velho Oeste, tá? Até começar a trabalhar no Fear and Cursed com o Fabiano. O que eu tinha assistido de Velho Oeste no cinema foi na faculdade, no mestrado de cinema, como parte da minha educação. Teve um ou outro que eu assisti por causa do meu pai. Meu pai nunca foi o cara do Velho Oeste. Então, quando o Fabiano trouxe para mim que ele queria fazer um Velho Oeste, eu pensei comigo, eu vou fazer um Velho Oeste com uma pitada sobrenatural, porque eu gosto de sobrenatural. Eu gosto de... E outra, eu gosto de Indiana Jones, eu gosto de Piratas do Caribe, eu gosto dessa coisa do ir atrás do artefato obscuro, não sei o que e tal. Então, eu trouxe isso para me agradar em primeiro lugar. E eu acho que essa mistureba toda saiu, então, da paixão do Fabiano pelo western, da minha paixão pelo Indiana Jones / sobrenatural, e aí de nós dois, a gente começar a trocar figurinha lá e de querer trazer um pouco o terror para dentro da nossa história também. Não é nem terror, né? A gente trabalha elementos, eu acho, mais de aventura, né? É difícil, é que nem você chamar o primeiro Piratas do Caribe de terror. Não tem lá os esqueletos, mas ainda assim é aventura. E acho que por isso que sai essa mistureba, entendeu? Porque, de novo, cara, eu acho que qualquer roteirista, isso aí vai para quem está começando agora, se você estiver tentando escrever para alguém, você vai falhar. Você vai errar miseravelmente, não vai dar certo, entendeu? E eu vejo muito isso na cena independente de quadrinho. Eu vejo o cara que ele faz a reimaginação do Oz no Japão feudal. Eu vejo a reimaginação dos lobisomens como blá blá blá. Cara, já tem, entendeu? Tipo, faz alguma coisa para você, o que você quer ler. Talvez o cara queira ler esse tipo de coisa e por isso que ele está fazendo, mas vira e mexe eu vejo coisas muito próximas do que já tem lá fora, e se já tem lá fora, você já conhece, você já consome, então tenta fazer alguma coisa diferente disso, né? Eu nunca vi nada parecido com The Fear and Cursed, mas talvez porque eu não esteja indo muito atrás. Eu já ouvi dizer, muita gente falando, muita gente veio falar para mim, é parecido com Torre Negra. Não, não é. Eu fui atrás, eu li tudo que tinha para ler da Torre Negra, é maravilhoso, dicas de passagem, e não tem nada a ver, entendeu? As semelhanças param no gunslinger, na pessoa que atira, acabou. As semelhanças param aí, entendeu? Então, eu acho que a salada veio daí, viu, Lucas? De querer primeiro me agradar e agradar ao Fabiano. Nós somos o primeiro público, né, dessa história. A mesma coisa com o Carlos e com o Pedro. Eles queriam agradar eles primeiro. Eles sempre quiseram fazer uma HQ de piratas, de pirataria. Nós três somos apaixonados por esse gênero. Assistimos todos os Piratas do Caribe, assistimos Black Sail, jogamos Black Flag, então a gente gosta da temática, a gente fez um negócio pra gente, entendeu?
Pô, legal demais, legal demais. Não, se for por essa do Gunslinger, cara, acho que tá todo mundo aí, dá pra pegar todo mundo e botar no mesmo balaio, né? Se fala, é parecido, aí ferrou. Aí a gente vai falar que parece com Tex, parece bota com até Westworld, né? Bota parece com não, aí realmente. Miss Fortune, eu já ouvi dizer que Miss Fortune é... Ah, mas é igual a Miss Fortune. Eu falei, não, meu amigo, a Miss Fortune é igual a Ruiva, porque a Miss Fortune veio depois. Não, você realmente, você quebra muitos paradigmas na série. Só o fato de ser uma personagem, uma mulher, né? Você já foge ali de, sei lá, 90% do gênero de faroeste, ele morre ali. Porque, cara, 90% é o homem sem nome. Sim, é o cowboy. Que chega na cidade e tal, enfim. Felipe, eu queria te fazer uma última pergunta, que é uma pergunta clássica que a gente faz aqui quando a gente está conversando com os autores. Eu imagino a tua resposta, mas eu acho que a gente tem que fazer para poder manter a tradição. Para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, nunca leu nada do Felipe Canho e quer conhecer um pouco mais a tua versatilidade como autor. 2 obras aí que você indicaria, 2 ou 3, você que sabe, mas que você indicaria aí para a galera conhecer o teu trabalho e ver um pouquinho do que você faz. Bom, a primeira eu vou vender o peixe que está na feira agora, né? O fresco, né? Vou vender o Ambição Sem Volta, que está em campanha no Catarse. A gente bateu a meta inicial em 24 horas, achei fenomenal. Foi acho que a primeira vez que eu bati tão rápido a meta. E então visite, né, o Catarse, catarse.me/ambição _sem _volta. É uma bela história de pirataria. O Carlos Stefan está escrevendo o roteiro, mas a gente estamos junto nessa, o Pedro Mauro ilustração. E eu acho que, por mais que eu não assine o roteiro, tem a minha mão lá, sim. Até porque é um título do The Film Curse. Então, quer queira ou não, está sob a minha produção. E foi o que eu disse. Eu e o Carlos, a gente toda semana se falava 2, 3 vezes por semana, exatamente para a gente se certificar que a história estava indo por um caminho que não fugia do que é canônico dentro do Film Curse. E eu acho que, para mostrar a minha versatilidade, acho que eu vou ficar com as 2 HQs que a gente conversou bastante aqui, que é a Haddad e o Escolhas. Eu acho que elas são muito diferentes entre si, mesmo as 2 lidando com a questão de sonhos. Eu gosto de pensar que elas se conversam nesse sentido, mas são super diferentes. Eu acho que o Escolhas é muito mais infanto-juvenil e o Haddad já é mais juvenil, já é mais jovem adulto, eu diria. Mas acho que elas se conversam bem e mostram lados bem diferentes meus como roteirista. Gostei demais das respostas suas, Felipe. E acho que agora sobra para mim só agradecer o Lucas pela ajuda na entrevista e agradecer você, Felipe, não só pelas obras, cara, mas por ser esse cara sempre super, solícito, sempre pronto. A gente começou uma editora, da primeira vez que a gente conversou com você pra cá, a gente começou a editora, a gente pegou a caixinha da Ruiva, né, dos Corvos de Manaolana, e a gente olhou e falou, cara, essa caixinha é incrível, e a gente inventou que a gente queria uma caixinha. Falei contigo, você me passou o contato de gráfica, isso, a gente tá com a nossa caixinha aqui. Legal. Todo vídeo que a gente fala da caixinha, a gente te agradece. Obrigado. Você não deve ter visto, mas agora aproveitar e agradecer pessoalmente, falar, a gente tem o teu dedo, inclusive, na nossa editora, mesmo que de leve, porque realmente, cara, não só como criador, não só como roteirista, mas como, cara, profissional dos quadrinhos, você é um cara bacana demais e a gente gostaria que mais pessoas desse nosso mercado tivessem a tua postura. Então, obrigado mais uma vez, Felipe. Não, eu que agradeço vocês pelo convite de estar aqui. Cara, isso aqui é um prazer enorme para mim, tá? Isso aqui eu adoro bater esses papos, conversar. E, cara, fico feliz demais que vocês fizeram a caixinha. Legal, cara. Fico feliz de poder ter ajudado, de verdade. E a você que está em casa, a gente agradece de ter conferido a nossa entrevista. Até aqui, a gente lembra mais uma vez de visitar ultimatodobacon.com para mais conteúdos. E se você está no YouTube, não esquece de conferir os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima, galera. Valeu!